Olá, estamos em mais um Pod Mulher. E hoje, eu, Adriana Fabro, sou dentista, pós-graduada em harmonização orofacial, e tem minha colega aqui, Fabi Denadai. Eu sou consultora de imagem e estilo e hoje, Adriana, temos uma convidada muito mais que especial, né? Enviada por Deus, por que não falar assim, né? Não é? Quem que é a Adriana? Fala pra gente. Nós vamos falar com Ângela Ábido, que é do grupo Mães que Oram pelos Filhos. E a gente vai conversar um pouquinho do grupo e vai conversar um pouco, assim, dessa escolha, né, Ângela? Fala um pouco pra gente de você. Quem era? Hoje todo mundo conhece, né, a Ângela Ábido pelo grupo de mães, mas quem era a Ângela antes do grupo de mães? Conta pra gente. Bom, eu sou casada, faço 50 anos de casada esse ano, então a gente brinca que está vivendo rumo aos 50, rumo a bodas. Eu tenho 2 filhos, Vanessa e Ângelo, e tenho 5 netos. O meu neto mais velho tem 23 e a caçula tem 8 anos. Então, eu hoje vivo todas as fases, né, que nós temos aí de filhos, tanto os casados como os mais maduros, em faculdade, adolescente e no infantil. Eu comecei a minha vida como assistente social na CST, que hoje é ArcelorMittal, né, que é uma empresa internacional. E depois eu fui para a área de saúde. Eu entrei para uma empresa de plano de saúde, que é conhecida para nós aqui, que é a SAMP, e depois eu fui convidada para montar a parte de recursos humanos, que eu acho que é a minha essência, no Hospital Metropolitano, e depois eu fui ser executiva no Hospital Vitória Parte, né? Eu fui presidente do conselho muito tempo, então eu tive uma carreira executiva, mas eu também sou professora de pós, porque eu gosto muito de ensinar. Aquilo que eu tenho, eu gosto de partilhar, porque eu acredito que quanto mais você partilha, mais você aprende. Então, eu fui professora em 5 faculdades, das matérias de gestão de pessoas, planejamento estratégico e gestão de cultura. Mas onde eu mais aprendi foi na UFES, na engenharia, com meus colegas, porque eu dou aula na pós de produção, né, da gestão, e é um outro ambiente. Eu aprendi muito. Tudo que eu tenho hoje realmente de gestão foi a partir da gestão da engenharia. Eu fui presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, da Seccional Espírito Santo, durante 2 mandatos, mas 25 anos eu estive na gestão. Isso me ajudou muito a estar com o empresário, a estar com o político, a estar na mídia. E eu vejo isso tudo como um plano de Deus para o crescimento da minha vida. E nós temos uma empresa que se chama Grafia Humana Consultores, onde eu trabalho pouco ainda, mas trabalho com coach de empresários, de gestores de empresa, onde eu posso passar, né, tanto a parte teórica que a profissão de professora me trouxe, mas também a parte de prática, porque eu vivi toda a parte de gestão, né? Então, a minha formação é pós-graduação em recursos humanos e em empresas e o meu mestrado em ciências contábeis. Nossa, quer dizer, toda a preparação, currículo, né? Para exercer o que ela exerce hoje plenamente. Todo preparado. Então, isso é uma formação em psicanálise e gestão de grupos. Nossa, olha isso. Deus preparou. Deus não fala isso, Deus preparou. Para uma missão muito grandiosa, internacionalmente hoje, não é, Ângela? Então vamos falar um pouco sobre o grupo Mães que Oram pelos Filhos. Conta pra gente como que nasceu isso dentro do seu coração. Ele nasce no coração da minha filha, que a partir da morte de uma criança de 9 anos, né? Minha filha era aquela mãe bem galinha, né? Bem protetora, e essa criança, Pedro, morreu numa festa de
dentro de um centro de festas, né? E isso impactou muito Vitória, porque era uma família muito conhecida, todo mundo lembra, né? Foi Pedro Scarton, tinha 9 anos. Teve um impacto muito grande em Vitória. E a minha filha conta que sentiu a dor muito grande da Eliane, que é a mãe do menino. E ela percebeu, que eu acho que é o mais importante da história, que não adianta você proteger os filhos fisicamente, que a única proteção que você pode dar é com a oração. E aí ela me convida para rezar juntamente com a minha nora. Só que a minha filha, né, contou para a Aline, que é a melhor amiga dela, e depois a Aline me liga e fala: não, tia, você não vai ficar sozinha com a Vanessa, não. Por quê? Porque eu já tinha uma vivência de igreja escondida, né? Não é uma vida pública como eu tenho hoje, mas a minha casa era uma comunidade da paróquia São Camilo, porque o modelo de evangelização do padre Alfonso Pastore era pegar uma casa de 3 em 3 ruas e formar ali uma comunidade. Então ali tinha catequese, tinha missa, tinha a formação de crisma, modelo lindo, né? Por quê? Porque como a gente era um grupo pequeno, a gente cuidava uma da outra. Eu menos, porque eu trabalhava 18 horas por dia. E aí eu comecei a separar a segunda, que era o dia que o padre Alfonso me pediu para me dar formação, né? Que nós tínhamos os encontros bíblicos. E ali eu comecei a me apaixonar pela Bíblia. Eu nunca tinha lido uma Bíblia, eu não sabia a diferença entre Coríntios, time e Coríntios, que era uma comunidade, pra vocês terem a noção, né? E eu comecei a estudar para poder ensinar na comunidade. E a comunidade ficou 10 anos lá em casa. Aí depois, minha vida realmente já não tinha mais controle sobre a minha agenda, porque eu trabalhava muito, até que pela minha filha, que eu achava que ela estava afastada da igreja, mas ela ia para a igreja escondida de mim, porque até pela vida de igreja a gente exige muito, né? E fora que a minha casa, elas não tinham, meus filhos não tinham privacidade, porque o dia inteiro tinha alguma coisa acontecendo. Então começamos o grupo e nós ficamos 3 anos e meio escondida numa paróquia. Até que eu estive na Canção Nova. Minha casa sempre foi um lugar para as pessoas acolher missionários. Vinha alguém em Vitória, precisava, ficava lá em casa. E aí eu fui à Canção Nova e a Luzia falou: pô, o que está acontecendo lá em Vitória? Que todo mundo que é do missionário vai lá e volta encantado, porque eu levava eles ao grupo. Falei: acontecendo o quê? Porque pra gente a visão era muito míope. A gente enxergava ali 15 mães que eram conhecidos como peruas, como Barbies. As pessoas da igreja riam porque achavam que aquilo não ia durar. Olha. E eu expliquei para ela e falei pro Eto, que era na época o presidente da fundação. Falei: olha, cara, minha filha precisou de ler um livro evangélico para vir para a igreja. E aí ele virou para mim e falou assim, eu disse para ele, falei: a Canção Nova não tem nada. Ele falou: por que você não escreve um? Eu dei uma gargalhada, porque naquele momento escrever um livro era impossível para mim, né? Algumas faculdades particulares queriam, inclusive, que eu fosse contratada full time, e eu não aceitava, porque tinha que escrever papers, né? Toda pós você precisa escrever pelo menos 4 papers por mês, e eu não estava a fim de escrever. E eu viajo para Manaus, e na viagem de Manaus eu escrevo 150 páginas. Olha! Né? Isso, a faculdade, porque você corrige trabalho, né? Paper de alunos, TCC, então você tem uma forma disso aí. Eu não sabia que tinha, mas tem. E aí, esse livro é lançado e é um best-seller na Canção Nova até hoje. E as mães liam o livro e abriam um grupo, liam um livro e abriam um grupo.
E começaram a ligar para cá, perguntar, e a gente meio sem saber, né? A gente explicava o que estava fazendo ali, até que no dia 1º de setembro de 2014, então o grupo começa em 30 de março de 2011, e 1º de setembro de 2014, nós lançamos o livro aqui no Centro de Convenções de Vitória. E quem vinha era Padre Fábio de Mello, porque o Ed tinha me dado de presente para poder fazer o lançamento do livro. E Padre Fábio teve a primeira depressão dele e não pôde vir. E nós já estávamos com o Centro de Convenções contratados, com os livros comprados. Na época, nossa dívida, imagina isso há 10 anos atrás, R$88 mil. E aí nós começamos a vender ingresso, as pessoas comprando, o bloco inteiro para ajudar e tal, até que nós conseguimos pagar a dívida. Só que aí tem sempre alguém do contra, né? Algum grilo falante. Vocês venderam, mas não vai ter ninguém lá no Centro de Convenções, vocês vão passar vergonha. E aí nós resolvemos vender ingresso a mais para que as pessoas pudessem ir. Foi o primeiro grande aprendizado. Quando é de Deus, você não precisa se preocupar com isso, é bobagem. Eu tinha marcado o encontro às 6h30 da tarde, e Padre Antes, ainda brincando, Padre Antes Gomes, na época, era um dos padres que tinha uma comunidade que tinha grupo, e eu tinha convidado, e ele falou comigo: você é doida, 6h30 da tarde não tem ninguém, em Vitória ninguém chegou ainda e tal. Falei: as pessoas me conhecem. E aí, 6h da tarde, já tinham 1.000 pessoas dentro do Centro de Convenções. 6h20, mais ou menos, tinham 1.500, e mais ou menos, nós começamos 6h30 em ponto, nos 10 primeiros minutos já tinha 2.000, e depois teve um overbook. As pessoas ficaram em pé. E isso foi um grande aprendizado para nós. Por quê? Porque se Padre Fábio de Mello tivesse vindo, o sucesso era dele, concorda? Reunir 2.000 pessoas com o Padre Fábio de Mello, nenhum mérito, né? No auge do Padre Fábio de Mello. Mas conosco, olha, e um combo que nós fizemos com Dunga, o Nelson Correia e o Padre Adriano, né? Nós fizemos um combo, Adriano Zandoná. Com eles, Padre Antes nessa época não era conhecido. Não era conhecido. E aí o Padre Adriano, nós fizemos um talk show, e aquelas pessoas ficaram lá de 6h30 até as 11h da noite. Nós fizemos um talk show oracional. E ali o Dunga falou para Dom Luiz, porque o Dom Luiz estava conosco: Dom Luiz, o senhor percebe que daqui está saindo o movimento? E aí Dom Luiz acordou. Eu não sabia o que era movimento, fiquei na boa, né? Não preocupei. E aí Dom Luiz pediu o Padre Anderson, né, que era coordenador da pastoral, estava lá conosco, que olhasse. E aí a gente começou a montar, e montou o movimento. Hoje nós estamos em 15 países. No Brasil, nós estamos em todos os estados. Fazemos em média aí mais de 4.000 grupos, sendo que temos 3.000 com assinatura de padre. Nós temos 300 e poucas dioceses no Brasil, e nós estamos em 269. Faltam 40 dioceses para a gente estar com todos os grupos, com o grupo em todas as dioceses. Nossa, que bênção, né? Quando você estava falando, eu lembrei daquela passagem que fala sobre o grão de mostarda, né? Que ele é tão pequenininho e que no lugar certo ele cresce assim assustadoramente. Então assim, eu vejo esse movimento Mães que Oram pelos Filhos, assim como essa semente de mostarda. E Deus, ele validou. Era exatamente isso, né? Padre Fábio de Mello não esteve, mas é isso. Se ele tivesse ido, você talvez não teria essa dimensão. Não, o mérito seria dele. Ali estava claro que era o mérito de Deus, porque apesar de eu ser uma pessoa conhecida politicamente, em termos de gestão, né? Porque a BRH te dá
um palco muito grande, porque eu estava em todas as discussões sobre gestão. Mas as pessoas não conheciam a parte religiosa. E lá dentro foi muito interessante, porque tinham todos os tipos de pessoas, do governador do estado, o prefeito, os deputados, os presidentes de empresa, as peruas da Praia do Canto. Então, assim, era uma miscelânea, porque ninguém sabia. Todo mundo estava lá, assim, primeiro para ajudaram a comprar o ingresso, então estavam lá para prestigiar. Ou seja, Deus uniu e fez o movimento. Eu vejo como grão de mostarda, assim, e vejo uma pedagogia de Deus. Ele olha para uma realidade, vê uma grande necessidade. Qual era a necessidade? Que os filhos estavam perdidos, as mães estavam perdidas, então precisava de um direcionamento. E aí, ele mostra e traz mães que oram pelos filhos. As mães iriam para a igreja? Talvez não, mas pelos filhos sim. Então, o nosso carisma é restaurar as famílias pelo poder da oração. Olha. Como? Né? Através dos filhos. Então, quem me trouxe? A minha filha. Ela ficou fora 10 anos. Ela não ficou no movimento. Hoje ela retorna, entende que tem um papel, mas se não fosse por ela, eu não teria vindo, porque meu foco era trabalhar na época e não servir a Deus como eu faço hoje. Então, tá vendo? Por outros caminhos, né? Pela sua filha, você passou a servir. É isso aí. Agora, Ângela, fala um pouco pra gente, porque a nossa audiência às vezes não conhece, e é um lugar tão especial que a maioria dos católicos conhece, que é a Canção Nova. E eu queria que você falasse pra gente o que é a Canção Nova, que eu acho que você é um lugar de retiros, né? Da Igreja Católica, da Renovação Carismática, mas conta pra gente como é lá e conta como foi agora o encontro que teve nacional de mães em abril, foi lá na Canção Nova, né? E você acabou contando aí sobre que você foi na Canção Nova, aí você se despertou que era um movimento, você se despertou que você podia, né, fazer mais pelas mães. Conta pra gente um pouquinho da Canção Nova. Olha, a Canção Nova é uma comunidade de vida, né? Nós temos modelos na igreja, então o movimento de mães é um modelo onde nós somos leigas, que trabalhamos, que temos uma vida normal e servimos a igreja. A Canção Nova, as pessoas saem da sua vida e vão viver dentro da Canção Nova. Lá tem 3 elos, que é o de vida, que é quem vive lá, os casados, que são o 2º elo, e os amigos. Eu pertenço ao 3º elo, que são os amigos da Canção Nova, que são quem? São pessoas que trabalham e ajudam a manter a obra. Então, eu era coordenadora dos amigos da Canção Nova aqui em Vitória. Então, por isso, eu conhecia muito o pessoal da Canção Nova. E a Canção Nova, o carisma dela é fazer pessoas novas. Como? Através dos meios de comunicação. Hoje é fácil falar isso, mas há 25 anos atrás, falar de meios de comunicação, ter uma rede de TV não é uma coisa muito comum. E Mães que Oram e Canção Nova tem uma parceria muito grande. Primeiro, porque eu sou filha espiritual do Padre Jonas, né? Então, Jonas Abib foi um orientador meu, né? Então, tive a honra de viver com ele, de ter orientação do movimento Mães que Oram através dele, que foi o fundador da Canção Nova. E a Canção Nova foi para nós a TV que nos levou para o mundo. Primeiro pelo livro, a editora, porque eu não era uma escritora conhecida no meio católico, então ela nos levou, porque ela tem uma editora. Hoje nós temos 20 livros com a Canção Nova, editados do movimento, porque todas as moções eu tive o cuidado de deixar escrito, para que tivesse um legado para depois da minha morte, porque uma fundação, ela termina com a morte da fundadora.
Termina em que sentido? Tudo que tiver que vir de revelação vem até o meu período de vida. Depois é uma atualização de tudo aquilo que foi vivido. Então eu tenho cuidado de deixar isso escrito para que quem ficar depois possa beber da fonte. E isso eu aprendi com o Padre Jonas, que também deixou tudo escrito, Padre Léo deixou escrito, então tudo isso é importante. E aí, com o lançamento do livro, nós fomos à Canção Nova para o Dia das Mães lançar o livro. E as pessoas começaram a conhecer o movimento, porque a Canção Nova hoje, ela atinge milhões de pessoas. Né? Então você vai rezar um terço, é 200 mil pessoas ao mesmo tempo no Instagram, mais 200 no Facebook, mais na TV. Então assim, ela tem um alcance muito grande em termos de TV. E depois todos os nossos encontros foram lá. Esse foi o 10º encontro nacional e 3º internacional, onde a gente já traz pessoas de outros idiomas. Então, a Canção Nova tem vários temas para quem quer, então, tema que você precisa para estudar, e você tem 24 horas de evangelização pela TV e pelos meios de comunicação. E o bonito da TV Canção Nova, ela não tem propaganda, ela vive da providência de Deus. Então, todo dia nós matamos um leão. É verdade. Ângela, conta pra gente, pra nossa audiência, quando esse movimento ele começou a florescer, em algum momento, você chegou a perguntar a Deus assim, o porquê desse movimento? Você chegou a ter uma resposta assim do porquê? Do porquê de Deus? Olha, a resposta, ela foi impregnada no meu coração. Só que ela tem uma coisa, a gente precisa de entender. Quando o anjo anunciou a Maria que ela seria mãe, ela sabia para que ela foi chamada. Ela foi ser chamada para ser a mãe do Salvador, né? Mas ela não conheceu o trajeto. Ela foi fazendo o trajeto, conhecendo, descobrindo, né? Com todas as angústias que ela teve. O seu coração será traspassado por uma espada. Ela não tinha noção que seria uma cruz no final. Com a gente, quando a gente é chamado para uma missão, e todos somos chamados, né? Eu sabia que Deus tinha uma missão para mim, que era rezar pelos filhos, né? Trazer as mães para rezar pelos filhos. Só que na hora de escrever o carisma, que foi restaurar, eu não botei restaurar pelos filhos. Nós botamos restaurar as famílias. E essa é a ação do Espírito Santo, porque o meu humano entendeu oração pelos filhos, mas o projeto de Deus era maior, restaurar as famílias. Quando que eu entendi isso? 8 anos depois que nós já estávamos vivendo, que eu percebi que as mães vinham pelos filhos, eram curadas, então a primeira mudança era na mãe. Depois ela voltava para casa, ela começava a trazer os maridos para fazer crisma, o filho para fazer a catequese. Por isso o movimento de mães é chamado uma primavera na igreja. Por quê? Porque a mãe traz de volta. Então, o porquê para mim era rezar pelos filhos, mas o para quê de Deus era restaurar as famílias pelo poder da oração. Mas eu não tinha noção da minha responsabilidade. Se eu tivesse noção, eu teria corrido, eu não teria ficado. Isso é fato. Mas à medida que você vai vivendo e vai vendo as graças de Deus, e vai vendo a modificação na gente, a capacitação que Deus vai dando, né? Porque a minha primeira resposta seria: não tenho competência. Sim. Né? O meu humano diria: não tenho competência. Segundo, eu estava acostumada só a lidar com homens. Foi um aprendizado viver com mulher.
tive muita dificuldade. Eu não tenho muita paciência, mas isso é o meu processo de santificação. Trabalhar com mulheres e ter paciência com mimimi. Não é? E, Ângela, nesse processo, nessa caminhada desses 13 anos, eu tenho certeza que foi muito impactado positivamente em muitas famílias, mas assim, tem algum caso que você carrega no coração, que você gostaria de partilhar, como que essa oração moveu e transformou alguma família? Você tem algum caso que te vem à mente agora? Olha, é sempre o mesmo caso que me vem à mente. Por quê? Porque ele é importante para mim. Ok. Isso eu acho importante. Todos os livros, né, esses 20 que eu escrevi nesse período, que já é um milagre de Deus, né? Você não queria escrever um, né? Olha. Você vê, 20 livros em 10 anos, né? Se você parar para pensar, é uma média de 2 por ano. Então, assim, isso para mim já é um milagre de Deus, né? Mas e todos os livros, a gente, em cada capítulo, se relata todos os milagres que nós vivenciamos, que eu aprendi que não existe grande milagre, pequeno milagre. Por exemplo, um que me impactou na época, o menino não dormia 6 meses. Parece uma coisa pequena, você concorda? Mas aquele não dormir impactava a família toda. A mãe já estava igual um zumbi, o casamento já estava indo para o buraco. O filho, né, o primeiro filho, não tinha mais o conforto, porque a mãe estava sempre muito cansada. E com a oração, esse menino voltou a rezar e essa família foi restaurada. Para alguns, pode ser um pequeno milagre. Mas para mim é um grande milagre. Mas o milagre do Mateus, para mim, é o meu maior milagre, porque nós estamos começando, nós éramos ainda 15 meninas ali comigo e a Eudília, e o Mateus, a Carol, foi ter o bebê no Einstein, porque tinha um problema cardiológico, e o Mateus ficou 2 anos na UTI sem sair. E toda a medicação prejudicou os rins dele. E ele precisou de um rim, né, de uma doação. E 18 doadores não eram compatíveis. E na quarta-feira nós íamos começar o grupo, que o nosso grupo é na quarta-feira. Chegou uma mãe dizendo para mim assim: conversa com a Carol, tia, e diz para ela que não tem jeito mais. Os médicos já estão dizendo que não tem jeito, que não vai conseguir, que só um milagre. E agora, só um rim infantil. E naquela hora eu botei as meninas ajoelhadas. Nós não tínhamos competência nenhuma, né? Não tínhamos espiritualidade grande nenhuma, mas nós ajoelhamos e com toda simplicidade eu falei: Senhor, eu queria te pedir um rim. E nós queremos um rim infantil. O Mateus precisa desse milagre para viver. Foi uma oração simples e isso marcou a minha vida, porque a minha oração hoje é muito simples. Eu falei para Deus o que eu estava no coração e nós estávamos unidas em mais de uma aí. E na manhã daquele dia, né, na noite, morre uma criança e essa criança doa os rins para o Mateus, para uma outra criança e mais as córneas e tudo mais. E o Mateus hoje está aí, com 10 anos de vida. Então, esse milagre é importante para mim, porque todas as vezes que eu tenho dúvida que Deus pode tudo, eu lembro do milagre do Mateus e eu me coloco de pé para rezar por qualquer milagre das mães. Então, todos os outros que vieram vêm a partir do que eu rezo com o Mateus. Então, por isso que ele é importante. Mas se você pensar em possessões, se você pensar em dependência química, filhos que largaram drogas, pessoas que tinham problema de sexualidade e foi resolvido, filhos adotivos que vieram, mulheres que não podiam engravidar e as mães rezaram e Deus deu um filho. Então, assim, eu hoje sou uma pessoa que vi todos os tipos de milagres. Cura física, sim, mas cura emocional, cura espiritual,
Então, eu hoje me considero uma pessoa privilegiada. Eu trabalho muito para Deus, mas o que eu recebo é muito maior. Com certeza. Além dos nossos olhos físicos, né? Porque a gente alcança um mundo espiritual que a gente nem imagina como é que isso alastra. Né? E abril teve o Encontro Nacional lá na Canção Nova, mas dia 19 de outubro, né, vai ter o estadual aqui. Fala um pouquinho pra gente como é que vai ser esse encontro. Todo o estado, eu viajo todo final de semana, né? Eu vou na sexta e volto no sábado à noite, porque domingo eu tenho que estar em casa. É a regra do meu jogo familiar, né? Toda semana, né, tem um encontro em um estado, e cada estado faz um por mês, não é isso? Um por ano, desculpa. E é 19 de outubro é o Encontro Estadual do Espírito Santo, que reúne 2.000 mães. Na Canção Nova, a gente reúne 60.000, 100.000 mães, é assim, uma loucura. São 4 dias de pura bênção. É solo santo, né? E a gente tem oportunidade de vivenciar formação, oração, eucaristia. E aí, em outubro, é a vez do Espírito Santo viver isso. Então, acontece em Vitória. Dia 19 de outubro. Dia 1º de setembro vai acontecer na prainha de Vila Velha, aos pés de Nossa Senhora da Penha, a comemoração de 10 anos do movimento. A Prefeitura de Vitória vai estar conosco no evento. A gente vai fazer um grande show comemorando os 10 anos. São os 2 eventos aí pela frente. E o ano que vem, 1º de maio, nós estaremos novamente com o 11º encontro, já com atrações de cantores internacionais, que já são do movimento de mães. Olha que legal. Gente, é muita coisa, né? Ângela, eu quero te fazer uma pergunta que a gente nem tá no script aqui, mas que me veio aqui. Menina, deu um branco agora? Peraí que você pensou na pergunta, mas não foi a pergunta. Respira. É assim que atenção plena, vai. É porque eu fiquei emocionada ela contando aqui. Fabiane, toda vez que vai fazer uma pergunta, você vê que ela tá emocionada. Ela vive a entrevista. Vamos lá. Ângela, a gente sabe que o mundo enfrenta uma batalha espiritual. O inimigo, ele investe assim nas famílias. O que eu faço uma leitura do grupo Mães que Oram pelos Filhos? Não poderia... Porque não um homem encabeçar isso, né? Mas porque uma mulher. Quando a gente pensa que Nossa Senhora é que vai na batalha de frente, então o sagrado feminino, ele de alguma maneira, ele é muito potente com a guerra espiritual mesmo. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas eu não estou comparando você a Nossa Senhora, mas eu digo assim, como que é a pedagogia divina mesmo. E eu enxergo esse movimento, que hoje ele é internacional, como um braço forte para esse combate espiritual. Inclusive no movimento de mães, nós usamos muito um exército em ordem de batalha, por isso que a gente lembra Nossa Senhora. Mas se a gente pensar na história bíblica, né, a primeira que viu Jesus foi Madalena. Então, o primeiro quesito nosso, eu brinco, nós somos fofoqueira. Porque sempre que a gente recebe uma graça, a gente partilha. O homem, quando ele recebe uma graça, a tendência dele é ficar calado. Então, eu acho que um dos motivos da escolha é esse, a capacidade que a gente tem de partilhar. A segunda, eu vejo porque nós, mulheres, enfraquecemos os homens nas últimas décadas. De que forma? Estou conversando espiritualmente, tá, gente? Todo o feminismo tem trazido um empoderamento feminino e um enfraquecimento masculino. Porque se fosse um empoderamento para igualar
Ok, mas não é isso que está acontecendo. É uma sobreposição do feminismo sobre o masculino. E o que acontece no mundo espiritual? A autoridade é masculina. Existe uma ordem. Existe uma ordem, né? O mundo de Deus é muito organizado. Então, o chamado feminino é primeiro para que a gente fosse curada dessas superpoderes que foi chamado, né, pra gente. Então precisou que a gente trabalhasse isso, entendesse e desse o lugar ao homem. Perfeito. E hoje a gente faz isso. Mas, por outro lado, nós mulheres temos uma questão do fazer. Nós saímos do comodismo de uma forma mais fácil. Então, ir trabalhar, ir para o grupo, a gente faz isso mais fácil. Mas eu vejo que o terço dos homens tem trazido isso para o ambiente masculino. Tanto que perguntam para mim assim, por que não é famílias que oram, pais que oram? Por que não tem no movimento pais que oram? E eu digo, eu não fui chamada para pais que oram. Eu fui chamada para mães que oram. E Padre Anderson, na época diretor espiritual, nós paramos e fizemos um discernimento sobre isso, porque queriam filhos que oram. E a grande pergunta dele para mim foi essa: para que você foi chamada? Eu falei, no meu coração, o meu chamado é para mães. Agora, apoio demais o terço dos homens, apoio demais a catequese, tanto que nós trabalhamos na pastoral dos adolescentes, né, na São Camilo. A coordenadora da pastoral do adolescente sou eu, com as mães que oram. Então, assim, eu acho que a gente pode trabalhar, mas eu vejo que a escolha de um movimento feminino foi para que a gente deixasse de ser feminista e recuperasse o verdadeiro feminismo de Nossa Senhora. Nossa. Por isso que você trouxe a pessoa de Nossa Senhora. Nossa, que lindo. É isso mesmo, gente. É porque aí a mulher sábia edifica o seu lar. Então, se as famílias estão sendo atingidas, a gente vai na mulher, porque aí a mulher vai saber colocar, porque a mulher é o coração da família e o homem é o cabeça. E é esse o lugar que a gente tem que entender. Isso. E o inimigo sabe disso, por isso que ele atacou as famílias. É. E ele atacou onde? A mulher que era a parte mais forte do casamento. Porque na psicologia, né, a gente entende, agora eu estou na psicologia, né, no lugar de... a gente sabe que 85% de um casamento depende da mulher. Então, aonde você tem uma mulher edificada, sábia, ela faz o lar também ser sábio. E o inimigo está atacando, não está atacando fortemente. Mas o Senhor é carinhoso e está levantando aí grandes exércitos, né? O Instituto Hesed com o Rosário, Frei Gilson com o Rosário, Padre Marcelo, né, com as missas. Então eu vejo hoje que a igreja tem vários carismas, cada um com a sua característica, e onde tem um coordenador inteligente, porque e sem vaidade, sabe que a união faz a força. Então hoje eu vejo que pelo menos nós temos o carinho de trabalhar com muitos carismas diferentes, onde a gente pode ajudar e ser ajudadas. Agora, Ângela, e se uma mãe está escutando a gente, é do interior, numa cidade que não tem um grupo, como que ela faz para começar o grupo na cidade dela? Obrigada, eu esqueço de falar isso. Vamos. Para isso eu sou ruim de propaganda, né? Então, nós temos um site que chama Mães que Oram pelos Filhos Oficial. Nesse site nós temos uma aba que chama Grupos. Se você entrar lá, tem todos os grupos do Brasil todo, com a paróquia, com o telefone e o dia que esse grupo funciona. Se você tiver dúvida, liga para a paróquia, pergunta a informação certinha. E se não tiver, você pode abrir um grupo. Aí tem uma aba lá que chama Novos Grupos. Aí você entra lá e vai ter uma pessoa que vai acompanhar
3 meses a implantação. No nosso Instagram, Mães que Oram pelos Filhos Oficial, nós temos o Facebook também, que é o mesmo nome, o canal, né, do YouTube, que é Mães que Oram pelos Filhos Oficial. Lá tem os 30 primeiros grupos, com formação, com texto, com tudo que tem lá, e também o nosso contato para quem quer abrir um novo grupo. Ai, que legal. E tem os livros, né? E como Os que, que a livros- gente pode adquirir, né? Quem está assistindo, eu quero adquirir o livro do grupo de mães. É só entrar no site Mães que Oram pelos Filhos Oficial. Nós vendemos os livros pelo site. Nós temos também na Canção Nova, temos também na CNBB, na parceria que nós temos, e também em algumas livrarias. O mais fácil é entrar no nosso site e pedir, e a gente envia. É, por aí. Ângela, uma dúvida agora, eu pensando aqui, se eu fosse abrir, né, tô pensando na... precisa pedir autorização para o padre da paróquia ou eu... Precisa. Precisa. É a única condição, é o Ok. único a formalidade que nós temos. Uhum. Normalmente, quando a pessoa entra em contato, nós entregamos o manual do grupo, entregamos as 30 formações para as pessoas saberem, para também não ser fogo de palha. Eu quero abrir, não sabe o que é. E aí, de posse desses documentos, ela vai até o padre, explica, e ele precisa de assinar uma carta e ela mandar essa carta. Por isso que nós temos 3.000 e poucos oficiais e outros que nós chamamos de chamado, até redundante, né? O nome que nós damos é chamado, porque estão ali, fazem a metodologia do grupo, mas ainda não tem a carta assinada pelo padre. Por isso ainda não é oficial. Nos Estados Unidos a gente brinca, que eu viajo, né, para os Estados Unidos, para Paraguai, para a Austrália, agora para a África. Olha que lindo. Porque é muito bonito. E lá a gente vai aprendendo a cultura, né? A gente diz os documentados e indocumentados, porque lá não é ilegal, é indocumentados. Então a gente brinca no movimento que são os indocumentados. Eles são legais, mas ainda não são oficiais. Ok, muito bom. Nossa. E aí a gente pode ir pro final do nosso podcast, que pra mim eu ficaria aqui mais um tanto. Nós vamos chamar você de novo aqui. Tem muito assunto, olha. Com certeza, conversar sobre a palavra de Deus, né? Né? E a gente sempre finaliza o podcast com uma mensagem. E essa mensagem para as mulheres, nosso público é feminino, então seria uma frase que você daria. Essa mensagem vai estar traduzida em todas as línguas, vai estar na Torre Eiffel, na Ponte de Londres, vai estar na Times Square em Nova York, vai estar em todos os lugares traduzidas na internet. E qual mensagem você daria para essas mães que estão escutando? Para essas mulheres, né? Mulheres. Porque pode ser que ainda não são mães, mas serão. Verdade que a maioria é mãe, tá? Não tem filho biológico, mas tem filhos adotivos, tem filhos espirituais. Hoje eu sou uma mãe espiritual de milhares de pessoas, não é verdade? Então eu gostaria de falar para as mulheres, tá? Não desista. Não desista do seu filho, não desista do seu afilhado, não desista do seu vizinho. Lembre, Deus pode tudo, tudo, tudo. No mundo onde falam tanto de que está errado, que não tem esperança, a minha mensagem para vocês é: com Deus a gente pode. Ai, muito Nossa. bom. Me emociono. Tô emocionada desde o início dessa entrevista aqui, mas vamos lá. E fala pra gente, Ângela, você falou já do site, né, que é Mães que Oram Oficial, tem o Instagram. Mães que Oram pelos Filhos Oficial. Todas as nossas redes têm o mesmo endereço, Mães que Oram pelos Filhos Oficial. E o nosso YouTube tem músicas do movimento, tem as formações. Então, assim, tem muita coisa legal. Porque para a gente pertencer a um exército, a gente precisa de ter identidade, Com não é verdade? certeza. Conhecer o hino, conhecer as armas que nós usamos. A gente usa o terço no punho, a Bíblia na mão e o joelho no chão. E Deus foi dando aí uma metodologia que a gente está enfrentando essa guerra do mal. Muito bem. Mas então, Então, partimos pro Gente. final. obrigada por vocês estarem aqui. Assista a gente
Toda semana tem um episódio novo, nas quartas-feiras, às 20 horas. Então estejam com a gente no Pod Mulher Podcast, no YouTube, no Spotify e o Instagram. A gente faz a propaganda bota os cortes dos podcasts para vocês terem um gostinho e ir lá pro YouTube assistir. Isso. Esperamos vocês, um beijo, fiquem com Deus. Tchau!